Na aula 4, nós vamos discutir métodos probabilísticos de classificação e o algoritmo Naive Bayes. Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre aprendizado bayesiano e uma introdução ao algoritmo Naive Bayes. Ao longo dessa aula e da próxima, nós vamos discutir o algoritmo Naive Bayes aplicado a dados categóricos, dados numéricos e também para classificação de texto. Bom, o que seriam métodos probabilísticos de classificação? Vamos lembrar que o objetivo da tarefa de classificação é aprender uma função, né, y, que permita aproximar uma saída esperada para uma determinada entrada. Essa entrada x é um vetor com valores de atributos preditivos envolvidos no meu problema. Y é então a saída predita e é um valor categórico, né, em um conjunto de m classes pré-determinadas. Então, uma dentre essas n classes será predita como a saída de x. Bom, até o momento que a gente tem discutido é que o nosso objetivo é aprender um modelo com base nos dados de treinamento que determine a melhor classe para uma nova instância dado o seu vetor de atributos, certo? Então, cada modelo aprendia padrões relacionados aos dados e através desses padrões eles conseguiam aproximar ou prever qual seria a classe para uma determinada instância cuja saída, então, ainda era desconhecida. Bom, métodos probabilísticos, eles são especialmente úteis quando existe uma certa incerteza a respeito do domínio. E nesse caso, o que a gente está interessado é encontrar a classe mais provável para uma instância de entrada. Então, a gente não fala mais na melhor classe, mas qual é a classe mais provável, dadas as evidências, ou seja, os dados de treinamento que eu tenho. Bom, então justamente a gente deixa de discutir especificamente sobre encontrar a melhor classe para encontrar a classe mais provável, certo? Então, vamos pensar o que seria a classe mais provável. Qual seria a intuição básica dessa análise? Eu estou mostrando aqui 10 e-mails, não estou apresentando o conteúdo deles, no momento não importa, e cada um deles é classificado se é spam ou se é não spam, certo? Bom, então aqui eu tenho o e-mail 3, 8, 9 são não spam e os demais são spam. Vamos supor que chega um novo e-mail. Eu não sei nada a respeito desse novo e-mail, certo? Qual seria a classe mais provável para esse novo e-mail? É spam ou não spam? Bom, mesmo não sabendo nada sobre esse e-mail, a gente pode analisar a partir dos nossos dados o que seria mais provável a gente receber. Dos meus 10 e-mails aqui nesses meus dados de treinamento que eu estou analisando, 3 somente são no spam. Então, se a gente observa essa distribuição da classe nos dados que nós temos, né, para análise na nossa evidência, é intuitivo o fato de que os e-mails, o novo e-mail tem muito mais chance de ser spam do que não spam. 7 dos 10 e-mails são spam. Então, a gente pode assumir que esse novo e-mail provavelmente será spam. E não só podemos assumir que a classe mais provável é spam, como a gente também pode aproximar, com base nesses dados, que a probabilidade de um e-mail ser spam é 0,7 ou 70%. Por quê? Porque, dadas todas as evidências que eu tenho para analisar, nesse caso 10 e-mails, 7 dos 10 e-mails são spam. Então, a gente pode chamar isso de uma probabilidade dada justamente pela contagem de ocorrências desse evento spam em relação a todos os dados que nós temos para analisar. Agora vamos mudar um pouquinho o nosso exemplo. Vamos assumir que nós temos, de novo, os 10 e-mails. Novamente, né, eu tenho 3 e-mails classificados como não spam e 7 como spam. Só que aqui eu tenho um conteúdo bastante simplificado, né, só para fins desse exemplo, sobre cada um dos e-mails. Então, por exemplo, o primeiro e-mail tem o conteúdo password expired, o segundo send password, o terceiro review conference, o quarto password review e assim por diante, certo? Agora vamos supor a seguinte situação. Chega um novo e-mail e esse e-mail tem o conteúdo review conference paper. É mais provável que esse e-mail seja spam ou não spam? Bom,
É difícil a gente falar nesse momento, né, do ponto de vista numérico, de probabilidade de chance desse e-mail ser spam ou não spam. Mas intuitivamente, o que a gente pode fazer? Nós podemos verificar se essas palavras que aparecem nesse conteúdo do novo e-mail são mais frequentes na classe spam do que na classe não spam. Então, por exemplo, Review Conference Paper aparece justamente nesses e-mails que eu estou destacando aqui em negrito. No e-mail 3, Review Conference, no e-mail 4, Password Review, no e-mail 5, Review Account, no e-mail 8, Conference Paper e no e-mail 9, Send Paper. E desses 5 e-mails que eu estou destacando aqui, percebam que 3 são não spam, o 9, o 8 e o 3, e os demais são spam. Então, nesse exemplo, a distribuição de evidências, né, entre a classe spam e a classe não spam muda. Para esse conteúdo, é intuitivo pensar que há mais chances desse e-mail pertencer à classe não spam em relação ao seu conteúdo, certo? Pela frequência, né, ocorrência dessas palavras em relação a justamente essa base de e-mails que nós estamos analisando. Então, para esse caso, é mais provável que a classe desse novo e-mail seja não spam. Não quer dizer que ela não possa ser spam, né? É apenas uma chance maior com base nas evidências que nós temos. Bom, então o que a gente está tentando responder aqui? Qual é a classe mais provável, dado o conteúdo do e-mail? Então, dado uma determinada evidência, em que classe que eu vou categorizar essa nova instância, que nesse exemplo é um novo e-mail? Bom, o aprendizado bayesiano, ele lida justamente com esse tipo de pergunta. A gente tem uma entrada X, que é justamente um vetor com valores dos atributos preditivos, então naquele exemplo é o conteúdo do e-mail, as palavras, e a gente tem Y, que é a saída, e no exemplo que a gente estava discutindo é spam ou não spam, tá? Mas de uma forma genérica a gente poderia assumir uma classe dentre M classes possíveis. O aprendizado bayesiano visa encontrar a classe Y que possui a maior probabilidade de explicar o exemplo da entrada X. É aquela classe mais provável, aquela que melhor explica os dados contidos na minha entrada X. O que isso quer dizer? Se a probabilidade de ser spam, dado um determinado conteúdo que eu estou observando, for menor que a probabilidade de ser não spam, dado aquele mesmo conteúdo, a saída do aprendizado bayesiano vai ser não spam. Caso contrário, se a probabilidade de ser spam, dado aquele conteúdo, né, do e-mail, for maior que a probabilidade de não spam, dado aquele mesmo conteúdo, então o meu algoritmo, o aprendizado bayesiano, vai retornar como classe mais provável a classe spam. Como eu posso representar isso formalmente? Tá? Então, formalmente, a classe de saída, tá? Aqui colocada como map, que é aquela de máximo a posteriori, ela basicamente é aquela classe I que maximiza essa probabilidade a posteriori. A probabilidade de observar uma classe YI com base naquela entrada X, aquele vetor de atributos, certo? Então, o aprendizado bayesiano, ele retorna como saída a classe com maior probabilidade de estar associada a X. Isso é a classe que tem um valor máximo de probabilidade de Y dado X. E essa probabilidade é denominada probabilidade a posteriori. Como eu calculo a probabilidade a posteriori? Então, vamos discutir um pouquinho sobre dois conceitos que são cruciais nesse entendimento, que é a teoria da probabilidade, né, e o teorema de Bayes. Vamos começar a discussão sobre a teoria da probabilidade falando dos axiomas de Kolmogorov. Considerando um evento E que ocorre num espaço amostral finito ômega, representado por ômega, a gente pode considerar como P de E, né, a probabilidade do evento E ocorrer, dado pelo número de ocorrências favoráveis a E, dividido pelo número total de ocorrências no espaço amostral ômega. O que isso quer dizer? Qualquer evento, né, dentro de um espaço amostral finito,
ele pode ter sua probabilidade a priori, né, denominada aqui por P de E, estimada a partir de uma contagem da ocorrência, número de ocorrências desse evento, comparada ao número total de ocorrências nesse espaço amostral. É importante a gente lembrar alguns aspectos sobre a probabilidade a priori. Primeiro, toda probabilidade a priori é maior ou igual a zero. Se ômega é um espaço de todos os eventos possíveis, então a probabilidade, né, de ômega é 1, ou seja, todos os eventos que compõem aquele espaço, né, essas probabilidades somam 1. E se eu tenho dois eventos E1 e E2 juntos, ou seja, eles não ocorrem juntos de maneira alguma, a gente tem que a probabilidade do evento 1, né, e a união com o evento 2 ocorrer, ou seja, a probabilidade do evento 1 ou do evento 2 ocorrer, é igual à probabilidade a priori do evento 1 mais a probabilidade a priori do evento 2, certo? E para todos os eventos que estão dentro do espaço amostral finito ômega, a probabilidade deles é 1, tem que ser somada 1. Existe um outro conceito bastante importante que é da probabilidade condicional. Vamos supor que nós temos dois eventos, tá? O primeiro evento é a primeira bola sorteada é azul, e o segundo evento diz a segunda bola sorteada é azul, certo? Aqui nós temos uma probabilidade a priori de A. A probabilidade da bola sorteada ser azul é 2/5, certo? Já a probabilidade do evento B é 1/4, se A ocorre, ou 2/4 caso contrário. Então, basicamente o que diz, a probabilidade da segunda bola sorteada ser azul é 1/4, dado que a primeira bola sorteada é azul. Caso contrário, se a primeira bola sorteada não for azul, a probabilidade é 2/4. Então, como é que a gente representa isso? Nós representamos por a probabilidade de B dado A igual a 1/4. Então, basicamente, aqui eu estou dizendo a probabilidade de B ocorrer dado que A ocorre, dado que A é verdade, é 1/4, certo? Bom, vamos supor agora os seguintes eventos. A e B, as duas primeiras bolas sorteadas são azuis, certo? Então, basicamente, a gente está dizendo que A ocorre, que B ocorre, certo? Qual é a probabilidade de A e de B ocorrerem? Tá? Então, aqui percebam que a gente tem a ideia de que esses eventos A e B ocorrem de forma conjunta, certo? Enquanto no slide anterior, quando a gente usava o símbolo de união, a gente tem a ideia de que ocorre um dos eventos. Então, aqui eu posso calcular como aqui a probabilidade de A é 2/5, certo? A probabilidade da primeira bola sorteada ser azul é 2/5. E a probabilidade de B dado A é 1/4. Então, a probabilidade conjunta de A e B pode ser calculado como a multiplicação dessa probabilidade a priori de A acontecer e a probabilidade condicional de B dado A, certo? Percebam que justamente essa ideia da segunda bola sorteada ser azul, a probabilidade dela está condicionada à cor da primeira bola sorteada. Então, a probabilidade conjunta desses dois eventos é a multiplicação entre essas duas probabilidades, a probabilidade a priori de A e a probabilidade condicional de B dado A. O resultado disso é 1/10. Então, a partir do entendimento do que é uma probabilidade condicional, então, basicamente, a probabilidade de um evento ocorrer, dado que outro evento ocorre, outro evento, né, é verdadeiro, nós vamos discutir a lei da probabilidade condicional, né, como uma forma de entender como calcular a probabilidade condicional. O que é importante a gente perceber nesse exemplo? Se eu supor dois eventos quaisquer A e B, né, e aqui está o meu espaço, né, ômega de eventos, né, enfim, a gente tem aqui dois eventos quaisquer, né, ocorrendo no espaço. Eu tenho aqui o evento A, mostrado em azul, o evento B, mostrado aqui no conjunto em verde. E o que seria a minha probabilidade conjunta? A minha probabilidade conjunta é essa intersecção aqui entre esses dois eventos. É quando os dois eventos ocorrem. Então, nessa área sombreada, eu tenho esses dois eventos ocorrendo. E o que a gente pode pensar que está envolvido no cálculo dessa probabilidade condicional?
com certeza a probabilidade a priori de algum desses eventos, certo? E em relação ao segundo evento, aquela probabilidade dele ocorrer dado que o primeiro ocorre. Porque no momento que eu estou analisando aqui um evento que ocorre, não basta somente eu saber qual é a probabilidade dele ocorrer, né, dado que A é verdade. Eu preciso saber também, né, por exemplo, qual é a probabilidade de A ser verdade, a sua probabilidade a priori. Então, se a gente supor as probabilidades conjuntas, né, P de A e B e P de B de A primeira coisa que eu enfatizo é que essas probabilidades, elas são idênticas, elas são iguais, ou seja, probabilidade de A e B ocorrer é igual à probabilidade de B e A ocorrer. Essa intersecção é exatamente a mesma, certo? Bom, eu posso definir então as probabilidades condicionais, probabilidade de A dado B ou probabilidade de B dado A. Então, se eu suponho aqui a probabilidade conjunta de A e B sendo igual, como a gente definiu há 2 slides atrás, a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade a priori de B, se eu fizer somente uma inversão aqui desse fator, né, da probabilidade a priori de B, né, passando como denominador da probabilidade conjunta, nós podemos aqui inferir, né, ou chegar à definição da probabilidade condicional de A dado B. O que quer dizer essa probabilidade condicional? De novo, qual é a probabilidade de um evento A ocorrer, dado que B ocorre? Eu posso fazer a mesma coisa num sentido contrário, ou seja, qual é a probabilidade conjunta de B e A? Então, eu tenho aqui a probabilidade de B ocorrer, dado que A ocorre, e a probabilidade de A ocorrer. Existe mais um conceito relevante, que é a lei da probabilidade total. Se eu considerar N eventos, né, todos num determinado espaço amostral ômega, e considerando que eles são eventos disjuntos, ou seja, não tem nenhuma sobreposição, então, para qualquer evento B no mesmo espaço de probabilidades, naquele mesmo espaço ômega, a gente pode calcular a probabilidade de B em função das probabilidades de todos os eventos naquele mesmo espaço. Então, vamos assumir esse espaço aqui que eu tenho 4 eventos, desculpe. A1, A2, A3 e A4. Agora, na situação de ter um evento B, que ocorre exatamente nesse mesmo domínio, e tem, como a gente pode ver, uma sobreposição em relação a os eventos disjuntos desse espaço, os eventos A disjuntos. Então, é natural a gente pensar que, para calcular a probabilidade de B, eu preciso estimar cada uma dessas áreas aqui que intersectam cada um dos eventos em A, né? Aqui os 4 eventos em A. E como que eu calculo essa probabilidade de B, né? A probabilidade a priori de B ocorrer? Basicamente, eu considero, né, a ideia da probabilidade conjunta. Probabilidade conjunta, né, é em função da probabilidade de B ocorrer dado que um determinado A ocorre, vezes a probabilidade daquele A ocorrer, aquele evento A qualquer ocorrer, certo? Então, a probabilidade de B pode ser estimada, né, em outras palavras, por um somatório dessa multiplicação entre probabilidade condicional e probabilidade a priori em relação a cada um dos eventos né, a J aqui, disjuntos naquele mesmo espaço em que nós estamos definindo B, certo? Então, basicamente, cada um desses AJs, né, representa um desses eventos aqui, e o que a gente está fazendo nesse somatório é calcular essas áreas, né, e o somatório delas me daria, então, essa probabilidade estimada para o evento B,